Olá, estamos no canal Viletim para mais uma edição do nosso novo projeto que se chama Divergências. Apesar do nome ser assim polêmico, ele é um espaço para que as pessoas discutam ideias e compreendam um pouco melhor sobre o que está acontecendo na realidade de Piracicaba. Nós vamos conversar hoje com figuras notáveis da atual gestão do prefeito Elinho Zanata, que é o Carlos Beltrame, secretário de Cultura de Piracicaba, e a Clarissa Campos, ela que é secretária de Turismo. Até onde se entende, quando observa-se de fora, o andamento da dinâmica que eles estão implementando no município demonstra isso. Essa dinâmica é de um trabalho conjunto mesmo, em que um dá suporte para o outro. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. E com você, Romualdo? Graças a Deus, tudo em ordem. Obrigada pelo convite, abrir as portas do Viletim para nós. É uma honra estar aqui com você. Hoje, Clarissa, como que você entende Piracicaba turística? Piracicaba é uma cidade turística. Na verdade, nós somos classificados junto ao governo do estado como um MIT, que é um município de interesse turístico. Isso já mostra, diante ao estado, para nós, enquanto gestão municipal, e também para os piracicabanos, que nós somos sim uma cidade turística. Nós temos aqui vários segmentos da atividade turística. Como você mesmo disse, né? Uma cidade ela tem que estar preparada para o turismo, ela tem que ter uma vocação, características para o turismo, e Piracicaba tem. Nós temos rede hoteleira, nós temos empreendimentos gastronômicos, nós temos agências de turismo, inclusive agências de turismo receptivo, que estão prontas para receber o turista e para levá-los para passear. E a gente tem os nossos atrativos turísticos. Tudo isso já existe em Piracicaba. Claro que precisa de uma organização, que precisa de ações de fomento para que cresça de uma forma ordenada, mas sim, Piracicaba já é um município de interesse turístico e a atividade já acontece todos os dias. Os agentes participantes desse setor, eles têm essa percepção consistente dessa natureza da cidade? Sim, tanto tem que se não tivesse, eles não teriam os seus empreendimentos abertos. Então a gente pensa, temos hotéis que com a movimentação, eles enxergam sim que nós somos uma cidade turística. Os empreendimentos gastronômicos, a gente tem diversos em várias regiões da cidade. Se nós não tivéssemos a movimentação turística, eles também sentiriam em vários períodos uma queda na sua movimentação. E principalmente os guias que recebem os turistas. Nós temos aqui um exemplo muito claro. No Senac aqui de Piracicaba, a gente tem um curso de formação de guia de turismo, certificado pelo Ministério do Turismo. E a cada ano nós temos turmas sendo formadas. Isso mostra que a gente tem sim a movimentação turística aqui e as pessoas estão se capacitando para isso. E além de tudo, a gente tem os atrativos turísticos. Vou citar um exemplo de turismo rural. Nós temos algumas propriedades rurais aqui na cidade que recebem escolas, recebem grupos, abrem as propriedades para almoço ou para café da manhã, porque tem a movimentação turística. Se o empresário não entendesse essa movimentação, eles não estariam com seus empreendimentos abertos. E sim, o empresário enxerga e nós, enquanto prefeitura, também enxergamos e temos várias ações acontecendo e para acontecer, para ajudar e para caminhar em conjunto com esses empresários. Doutora Ami, o turismo, né, como a gente observou inicialmente, tem trabalhado em sintonia com a cultura. Cultura e turismo, turismo e cultura. Você acha que essa vai ser uma tendência natural de continuidade ou em algum momento eles tendem a se separar? Acredito que não, viu, Romualdo? Eu acredito que não. Até como a Clarice falou agora, todo esse potencial que nós temos, e graças a Deus pela sensibilidade do nosso prefeito Elinho Zanata, foi constituído novamente, né, na gestão passada, na gestão agora, no ano passado, a nova Secretaria de Turismo, né, por todo esse potencial. E são duas secretarias que elas trabalham muito unidas, né? Até fiz uma postagem esses dias, a minha maior parceria de 2025 foi a Clarissa, a Secretaria de Turismo, né? Que acho que engrandeceu esse trabalho que a gente vinha fazendo na Secretaria de Cultura. Nossa, ganhou um potencial muito maior.
Eles são duas secretarias distintas, mas que trabalham muito em conjunto, juntas, né? Então é muito importante, eu acredito que isso só vai crescer cada vez mais, né? Porque existe também, na nossa cultura, é uma cultura muito rica. E muitas cidades, como aqui já aconteceu, trabalhava sempre, era Semac Tour, Secretaria de Turismo e Cultura, e outras cidades têm nessa linha, por essa proximidade de ações, de fazer uma secretaria única. Mas é tantas ações, tantas atividades, que tem tanto trabalho que tem na Secretaria de Cultura, como tem na Secretaria de Turismo, que o ideal são duas secretarias distintas, para cada um trabalhar em conjunto, mas cada um sendo independente. Se eu posso complementar, se me permite, nós trabalhamos em conjunto e um dos principais motivos, meu grande parceiro que me acolheu aqui em Piracicaba e me abriu muitas portas, muitas mesmo, para baixo e para cima, vou te apresentar, vamos conhecer como funciona. Além desta parceria, tem alguns eventos que a gente trabalha em conjunto, tem eventos Sim. que são da cultura, tem eventos que são do turismo, ao mesmo tempo que eventos que são da cultura trazem turista. Então nós estamos ligados, nós temos alguns atrativos turísticos que são culturais. A gente tem museu, a gente tem pinacoteca, a gente tem o próprio Engenho Central, que é um atrativo turístico cultural. Então é um atrativo turístico que movimenta, mas é do segmento da cultura. Então, nós temos também projetos que caminham separados. Ele tem a especificidade da cultura, nós temos os projetos do turismo, mas na maior parte do tempo não tem por que não estarmos juntos. Sim, nós certeza, temos ações em conjunto, mas temos ações separadas. O turismo e a cultura, eles andam lado a lado, tanto em eventos quanto em atividades, segmento turístico. Então, eu acho que somos individuais, mas somos juntos, né? É complexo, mas a gente caminha junto e eu acho que essa é uma tendência que só tem a aumentar, a crescer nos nossos trabalhos, né? E somos ali próximos, né? A Secretaria de Turismo ela foi para o Engenho Central, então, além do trabalho próximo, fisicamente também estamos próximos. As reuniões, um sobe, um desce. Podemos citar como exemplos, né, dessa sintonia entre as duas pastas, o Salão Internacional de Moa, o Carnaval, né? Apesar de que o Carnaval tinha uma característica de rua no passado, quando eu falo da Adele, eu falo do Paulinho, Fioravante. Era outro formato, né, Ronaldo? Era um outro formato. Era escolas de samba na avenida. A própria legislação obrigou a isso. A gente não pode mais fazer repasse de verbas para as escolas de samba. Então, foi criado esse outro formato. Já existia muitos blocos, já saíam das ruas de Piracicaba, mas não tinha esse apoio da Prefeitura Municipal, né? Então, esse trabalho foi feito com os blocos, os tradicionais, novos blocos que vieram, e é um outro formato que assim, o sucesso está garantido, né? Está vindo aí, tá cada vez tomando mais força, com a participação muito familiar das pessoas, uma segurança muito grande. E assim, o carnaval de rua, eu sempre fui apaixonado por carnaval, adorava assistir o carnaval de rua, então, mas era uma coisa assim, você vai lá e você assiste, o bloco você faz parte daquela festa, daquele carnaval, uma coisa mais, sabe, que mais envolvente. E é uma festa que a gente atrai muito turista. Isso também é importante dizer. Na edição do Carnaval do ano passado, nós chegamos a ter 50 mil pessoas em atividade em todo o período carnavalesco. E uma grande parte dessas pessoas era de turistas. Então a gente tem a tradição, a cultura de Piracicaba, o resgate, a história, os blocos que se organizam e estão caminhando com a gente em conjunto, todo esse apoio de infraestrutura, estrutura da prefeitura, mas também tem a movimentação turística. Então voltamos a dizer, turismo e cultura em atividades que fazem com que Piracicaba cresça. Então o carnaval com os nossos blocos e com a estrutura da prefeitura faz com que esse evento seja reconhecido aqui em toda a nossa região. E não fica só no bloco, viu, Romualdo? Sim. A gente tem outras atividades tradicionais, como o Carnaval das Marchinhas, com o Roberto Celesteiro, no Largo dos Pescadores, as matinês que a gente faz, carnaval inclusivo, né, para as pessoas com deficiência, dentro do Engenho Central. Tem outras atividades que são feitas além dessas atividades com nossos blocos.
Inclusive a movimentação econômica que acontece no entorno disso tudo, ou junto, concomitante. Exato, Né? porque quando a gente fala de atividade turística, a gente tem a geração de emprego e de renda de forma direta. Então a gente tem a hotelaria, a gastronomia, os atrativos turísticos, mas a gente também tem a geração de emprego e renda de forma indireta. O hotel precisa comprar os alimentos para o café da manhã ou para o seu almoço. Eles vão no supermercado, na quitanda. Já é uma geração do turismo de forma indireta. O turista está aqui, ele vem com o seu carro e no meio do caminho ele precisa de um abastecimento de combustível. Então os postos de combustíveis também recebem o turista de forma indireta. Então quando você fala realmente de uma movimentação econômica, geração de emprego, a atividade turística tem de forma indireta e direta e nas atividades de eventos principalmente. Quando você começou esse trabalho de turismo rural, eu achei interessante, porque não é coisa nova. Eu já tenho ouvido de outros secretários a mesma ideia e buscando o fio da meada para que isso funcione, se viabilize. E você acha que encontrou o fio da meada? Né? Porque também parece ser algo que precisa de investimentos, precisa de fomentar melhor. Na verdade é assim, Romualdo, a gente tem vários tipos, vários segmentos turísticos aqui em Piracicaba. Então, por exemplo, temos o turismo rural, que nós temos as propriedades que os produtores abrem para receber o turista. A gente tem o turismo cultural, com vários eventos e os nossos principais atrativos. A gente tem o turismo de negócios, que movimenta Piracicaba ao longo da semana. Nós temos um turismo gastronômico, temos a nossa Rua do Porto, temos a Pamonha, temos lá em Santana e Santo Olímpia a produção de vinhos. Então, a gente tem vários segmentos turísticos, todos eles precisam de fomento. E aí é importante a gente dizer que a prefeitura tem um papel e os empresários têm outro papel, e que quando cada um cumpre o seu, a gente consegue evoluir junto. Então, por exemplo, enquanto prefeitura, Secretaria de Turismo, eu tenho políticas públicas para poder fomentar. Então, eu posso, enquanto prefeitura, preparar a cidade de uma forma melhor, uma sinalização, um posto de informação turística quando o turista chega, a parte, inclusive, de acessibilidade, capacitação, divulgação da cidade como um destino turístico, ao mesmo passo que o empresário cuida da sua casa para poder receber o turista. Então, investimentos no hotel, investimentos no restaurante ou nos atrativos turísticos, isso é por parte da iniciativa privada. Então, a prefeitura tem um papel, os empresários têm outro papel, e quando caminham juntos, tudo isso funciona de uma forma muito bacana. Eu achei bastante interessante o que aconteceu com a CIP. Ela ingressou numa parceria aí, exatamente, eu acho que para ajudar nesse elo. Exato. Você falando do turismo rural, nós tivemos o ano passado uma capacitação que veio do Senar de forma gratuita ao longo do ano. Nós tivemos propriedades rurais que participaram em parceria com o Senar, o Sindicato Rural de Charqueada e a CIP. É isso que é importante. A CIP também tem um núcleo gastronômico interno, que também é nosso parceiro nas atividades. Nós recebemos o secretário de Turismo e Viagens do Estado, que foi o secretário Lucena, num evento aqui em Piracicaba, na sede da CIP. Então, quando a gente consegue caminhar uma associação, uma instituição tão forte e séria quanto a CIP, junto com a prefeitura, investindo e pensando no desenvolvimento do turismo, as ações caminham. Então, são vários os segmentos. Temos outras entidades, por exemplo, a gente tem o CONTURP, que é o Conselho Municipal de Turismo, e o conselho ele é composto por vários segmentos. Então, eu tenho representante da hotelaria, dos atrativos, do meio rural, que a gente se reúne todo mês para discutir ações para Piracicaba. Então, quando se une força, o turismo se desenvolve, e isso é muito importante. Beltrame, eu tenho uma curiosidade. Você já vem do governo anterior e isso chamou bastante atenção porque o movimento em defesa do seu nome foi feito pelos próprios artistas. A hora que eu observei, falei, opa, o homem está com uma moral mesmo. O que você
considera, né? O que você considera relevante para ter alcançado essa unanimidade, ou pelo menos esse peso representativo junto ao setor artístico de Piracicaba? Unanimidade eu acho que não é, né? Sempre tem. Mas eu acho que é ouvir. Eu acho que respeito e ouvir. Entendeu? Respeitar as pessoas e ouvir as pessoas. Talvez a gente tinha assim muitas. Chegava a gente ao histórico, né? Que eles não eram ouvidos. Então acho que isso que a gente abriu literalmente as portas da secretaria e a gente ouviu muito a classe artística, né? E lógico que o setor público ele é burocrático, a gente não consegue, né, Clarice, fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Tem muita burocracia, mas a gente era muito sincero com cada um, ouvia e era muito sincero com cada um. A gente não enganava ninguém, não estou falando que antigamente enganava, mas a gente era muito claro, né? Então a gente ouvia, dava atenção e fazia o máximo para atender essa classe artística que até hoje a gente segue nessa linha, que é a mesma linha que o prefeito Elinho pede para seguir, para realmente continuar atendendo com respeito e estar ouvindo essa classe. Eu acho que é isso, é o respeito e essa abertura, né, das portas lá da secretaria. Gostaria de ver um Estado cumprindo as suas funções, por outro lado, uma sociedade mais independente, para que ela fizesse exatamente aquilo que ela queira fazer. Mas para isso ela precisaria ter autonomia. A classe artística, em especial, teria que ter autonomia. Quando ela se torna, digamos assim, uma operária do setor público, porque muitos vivem apenas de incentivo oficial, isso acaba criando uma dependência e talvez uma dificuldade de desenvolver projetos mais ousados e independentes, mesmo no sentido conceitual do termo. Você não vê que Piracicaba está tendendo ao artista se tornar muito dependente do Estado? Eu acho que em geral é assim, viu, Romualdo? Eu acho que o artista tem uma dificuldade muito grande, né? Hoje em dia nós temos várias leis de incentivo que ajudam, né, os artistas a conseguirem ter esse respaldo que eles precisam, até financeiro, né? Eu acho que tem uma dificuldade muito grande. Existe muita gente, excelentes artistas, que são muito simples, que não têm acesso a essas informações. Então a gente procura fazer um trabalho na secretaria. Eu dou sempre um exemplo, acho que todo mundo conhece o Tampa e Panela, são dois palhaços, né? E eles compareceram lá na secretaria há um tempo atrás e eles falaram que há 16 anos eles nunca eram ouvidos na secretaria, nunca foram atendidos na secretaria. E a gente atendeu, ouviu, era um projeto simples no início, né? Mas que a gente deu aquela atenção para eles dentro do que eles tinham para apresentar no momento. E com isso eles abraçaram. Eu sempre falo, né, Cleiton, as pessoas abraçam as oportunidades que passam. Então, a Panela foi isso, abraçou a oportunidade. Né? A gente foi contratando junto com outros, a gente fez um projeto de circo em todos os cantos, e eles, com a Kombi deles, eles iam, mas eles dependiam de tomada, de energia, de um monte de coisa. O som eles não tinham, então uma dependência muito grande também do serviço público. Com isso, a gente, com as leis de incentivo, né, a gente faz pela secretaria cursos que a gente contrata o Senac, quer dizer, cursos de excelente qualidade, né, para esses artistas aprenderem como fazer projetos, como participar dessas leis de incentivo. Eles foram um que participou também com essa oportunidade, abraçaram, prestaram fizeram esse curso. Hoje em dia, se você entra no site, né, nas redes sociais, né, no Instagram do Tampa Panela, você vê eles participando de várias cidades de toda a região, não só de Piracicaba. A gente liga que precisa contratar, em janeiro, que a gente fez, em julho, fizemos o Movimentar, um projeto de férias na Renato Wagner, e não conseguimos contratar, porque eles já estavam em várias cidades, entendeu? Assim, não deixa de ser uma dependência, mesmo a lei de incentivo, mas é um caminho que hoje é o melhor caminho que tem para os artistas fazerem. E nós, como Secretaria de Cultura, a gente trabalha para que eles tenham capacidade de participar desses editais todos, entendeu? Então a gente trabalha muito isso. Mas o ideal mesmo, não só na cultura, como em qualquer lugar, é a gente nunca ser dependente de ninguém, né? A gente não tem uma dependência. Mas, infelizmente, a cultura
Eu acho que, assim, graças a Deus existem as leis de incentivo, e infelizmente a cultura tem uma dificuldade de sobreviver por conta própria mesmo. A OSP, que é a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, seria um outro exemplo bem claro disso. Hoje eu não sei o grau de relação com o governo municipal, apesar de eles terem vários incentivos privados, empresas que apoiam, eu acredito que eles recebam também um bom incentivo do município. Como está essa relação hoje? Existe, por lei, essa legislação, o repasse que a gente faz para a OSP é por lei, como existe outras também entidades que a gente faz. Mas o valor que a gente passa é o que foi estipulado por lei em gestões anteriores. Então a gente acompanha isso e além desse aporte que a gente dá para essas entidades, outras, né, instituições, mas falando da OSP, além disso a gente dá todo o apoio logístico de espaço, né, do teatro, do Lúcio Neto. Então, assim, hoje tivemos uma reunião com a Orquestra Sinfônica, a OSP, que a programação agora de abertura em fevereiro já começa a temporada 2026, né? Então vai ser lindo demais, né? Sempre a OSP é maravilhosa, junto também com algumas apresentações com a CEDAM, que é a Companhia Estável de Dança, que a gente faz as apresentações no Teatro Lúcio. Então toda essa subvenção que é passado para essas entidades, essas instituições, são por meio de legislações que já vieram de gestões anteriores e que a gente faz esse repasse anual para essas entidades. Da OSP, arredondando R$700 mil por ano. Mas assim, é um volume gigantesco de cada apresentação. Às vezes tem 80 músicos, né? Mais um maestro. O custo de uma apresentação é muito alto de uma orquestra sinfônica. Eu acompanho, e eles fazem sempre, no mínimo, são 12 apresentações no ano. Porque tem mês que todo mês são 2. Na verdade, se for contar por apresentações, passa de mais de 20, 30 apresentações, né? Porque em dezembro, por exemplo, foi 3 apresentações, né? Então, muitas apresentações. E o custo é muito alto. É muito alto. O valor que eles gastam, é por isso que eles procuram, além da subvenção da prefeitura, que não é suficiente para tudo isso, eles têm leis de incentivos também do governo federal, do governo estadual, parcerias, né, patrocinadores, Caterpillar, Raiz, que faz também por leis de incentivos, faz esses repasses para ele, para poder manter toda essa estrutura e essa beleza que eles apresentam aí para a população. Queria entrar num assunto que ele não chega a ser tão polêmico, porque também não é assunto novo, né? Nós temos o Mirante, que é um parque fabuloso, mas nunca houve recurso para investimento naquela área, que não deve ser pouco, né? Nós tivemos recentemente também uma PPP, não sei se seria isso, mas uma terceirização do centro de pesquisa lá, né, o parque tecnológico, e outros espaços, zoológico municipal, e isso tudo vai passar gradativamente para a iniciativa privada, né, um trabalho de parceria. Como vocês analisam essa nova situação? Porque muitas vezes a gente ouve, a prefeitura está terceirizando tudo, né? A cultura está indo na mão da iniciativa privada, ou os nossos parques. Qual a leitura que você faz disso, Clarice? É assim, Romualdo, se a gente for pensar que em algumas gestões anteriores, o turismo era um departamento, era somente um setor. O prefeito Elinho Zanata, com a experiência que ele tem de outras prefeituras, principalmente de São Pedro, que é uma instância turística, enxergou, foi sensível à necessidade de Piracicaba ter uma secretaria de turismo. E isso fez com que a equipe fosse reestruturada, o orçamento fosse reestruturado, as ações pudessem crescer para a gente poder desenvolver a atividade turística em Piracicaba com dignidade. Se a gente for pensar que em algumas gestões o turismo era só um departamento, tivemos momentos que o orçamento anual do turismo enquanto departamento era em torno de 1 milhão, 1.200.000, para as atividades, para a folha de pagamento, para diversas obrigações. Aí nós temos o elevador turístico, nós temos o aquário, nós temos o Parque do Mirante, que faz parte de um desses processos que você citou.
E eu te pergunto, é o mesmo complexo, é o mesmo PNI, é o processo de manifestação de interesse das empresas virem, né, para poder desenvolver atividades ali no espaço. Como a gente consegue dar a infraestrutura, a manutenção mínima para esses espaços de um departamento que tem só 1.200.000 de orçamento por ano? Então, assim, nós temos que pensar que não estamos entregando algo para a iniciativa privada. O complexo ainda é da prefeitura. Nós estamos concedendo o direito deles desenvolverem atividades ali na contrapartida de muitas obras de melhoria, de manutenção, de melhoria, de incremento da atividade turística nesses espaços. Então, nós estamos dando oportunidade desses espaços receberem o que eles precisam e o que eles merecem, que nós não tínhamos estrutura financeira, haja vista que quando nós assumimos em janeiro de 2025, o estado em que esses espaços se encontravam, com calçamento, acessibilidade, iluminação pública, segurança, defasados. Então não é entregar, é dar a oportunidade de receber um aporte, um investimento para que a atividade turística aconteça de uma forma adequada. Então o prefeito Elinho Zanata teve essa sensibilidade de criar a secretaria, fazer diversas melhorias na área pública, mas a gente precisa sim dessas parcerias para que os espaços recebam o cuidado que eles merecem. E também é importante dizer e tirar as dúvidas de que vai ter cobrança para você visitar o Parque do Mirante. Não, você não vai ter que pagar para visitar o Parque do Mirante. Terá uma cobrança para o aquário, para que essa cobrança, esse recurso seja revertido em melhorias. Terá uma cobrança no elevador turístico, que também vai ser revertido em melhorias. Mas é importante dizer que para as escolas municipais, por exemplo, para os nossos alunos da rede, o acesso vai ser gratuito. Entidades sociais terão a possibilidade da visitação de forma gratuita. Tudo isso a gente ajusta com a empresa que estiver, né, administrando todos esses espaços, mas é um momento, é uma oportunidade desses espaços receberem melhorias de uma forma digna, tanto para o piracicabano quanto para os turistas que aqui visitam. Eu era criança de chupeta na boca quando eu visitava o Mirante, e ali sempre foi um problema grave. E agora, quando você fala em agregar valor, eu acho que é uma grande oportunidade, porque nunca houve recurso público suficiente para investimentos dessa envergadura. Se você for pensar, só complementando, por exemplo, uma das sugestões no projeto, ali no Parque do Mirante, a gente não tem quiosques de alimentação diversa. Quantos dizem e relembram? Nós tínhamos um restaurante ali, não tínhamos? Restaurante Mirante. No projeto da concessão, existe a possibilidade da retomada desse restaurante. No processo de concessão, por exemplo, no aquário, a criação de uma loja de souvenir, que são as lembrancinhas, a melhoria para deixar o espaço mais lúdico, para diversificar as espécies que estão ali. Então, sim, além de manter e conservar o espaço, quem ganhar essa concessão também tem que investir e trazer diversificação. É importante também dizer isso. Eu queria só complementar nesse assunto, do lado da cultura, né? É um assunto polêmico, mas que a gente precisa sempre conversar, falar sobre ele, né? E cada um colocar a sua posição. Pensando na cultura no Museu Prudente de Moraes, né? Não tem nenhuma concessão em vista, nada, pelo menos até o momento, não tem nenhuma. Mas você vê uma dificuldade, é um local tombado em 3 instâncias: CODEPAC, Piracicaba, CONDEFAT, São Paulo, Estado de São Paulo, e IFAM, em Brasília, né, nacional. Nós temos uma dificuldade gigantesca para trabalhar, reformar aquele espaço. Tem pessoas que veem que precisa de uma reforma. Precisa mesmo. Eu fico triste de ver a situação que está o museu. Eu fico triste. Só que foram feitas 5 licitações, 5. 3 foram desertas, não apareceu ninguém, por causa da dificuldade de fazer esse serviço. A burocracia. Teve uma outra empresa que entrou com recurso e acabou não dando o processo, e a outra, uma empresa ganhadora, a hora de assinar o contrato, ela pulou para trás.
Eu estou lá com aquela situação, estou entrando, começando novamente, com a maior boa vontade do pessoal da Secretaria de Obras, com uma empresa que vai fazer um novo projeto geral de licitação para a gente tentar reformar lá. Isso me deixa muito angustiado, porque as pessoas às vezes reclamam do museu e eu dou razão, eu não vou defender, não, está bonito, não, está precisando mesmo, concordo com isso. Só que a dificuldade, 5 licitações que não deram. Você vai em qualquer museu hoje na capital, em São Paulo, você vê a maravilha que são os museus. E são concessões também que dá. Tem uma facilidade, a iniciativa privada ela tem uma facilidade muito maior de fazer um projeto, não precisa fazer uma licitação, demorar meses para fazer isso. Ela vai lá, ela contrata a melhor empresa para fazer o projeto, a melhor empresa para executar aquele projeto. E o resultado são esses museus que você vê maravilhosos que existem. E a gente não consegue fazer isso no Museu Prudente de Moraes. É incompetência? Não é. A gente não consegue, tanto é que eu provo, eu tenho 5 licitações que não foram para frente. Então, às vezes, onde está essa importância hoje em dia da iniciativa privada por concessões, não são, ninguém está vendendo, ninguém está privatizando, não é nada, é uma concessão, né? Tem contrapartidas, que nem se fosse acontecer no museu, toda a rede escolar, com certeza, não ia ter custo nenhum para estar fazendo os passeios, como a gente faz, a gente recebe as crianças, ia continuar recebendo do mesmo jeito, só que é a facilidade de preservar esses espaços, que é muito importante. Eu não sou contra os tombamentos dos espaços, acho que para a gente conservar, para a gente ter esse espaço, precisa ser tombado, senão a gente não teria muitos espaços. Mas para lidar hoje em dia com eles é muito difícil. E quando você consegue, por uma licitação, uma empresa ganhar, quem garante que aquela empresa vai fazer um serviço correto? Então, pode aparecer uma empresa lá não vou falar, não estou desprezando o Acre, estou falando pela distância, não nada contra o Acre, mas lá do Acre, pela distância, aparecer lá, tão distante, vir aqui e não conseguir fazer, na verdade, piorar a situação, daí você tem que fazer um processo para cancelar aquela empresa, fica todo parado no meio, a obra, sem poder funcionar o espaço. Então é uma coisa muito complexa. Por isso que eu acho que, com certeza, várias situações, a concessão do espaço é o melhor caminho para a gente preservar, hoje em dia, os espaços públicos. Vendo agora como um encerramento da nossa conversa, qual a expectativa de vocês para essas pastas? Né? Porque vocês trouxeram uma nova dinâmica e está bonito de ver. Essa dinâmica parece que vai prosperar e muito. Mas como vocês veem esse futuro? Eu vejo que o ano de 2025, pelo turismo ser o primeiro enquanto secretaria, nós tivemos muitos processos burocráticos para acontecer, para começar, para colocar para caminhar. Por exemplo, nós, enquanto municípios de interesse turístico, tínhamos um plano diretor de turismo defasado de 2020, que é um documento que nos dá um norte das ações, no mínimo para 10 anos. Então, a gente está terminando a revisão que era necessária, nós fizemos reuniões com todos os setores, nós tínhamos um planejamento já desenhado, mas nós ouvimos todos os setores da área do turismo para que a gente pudesse ajustar realmente as necessidades e a realidade. Nós, nós enquanto turismo, conhecemos todo o calendário de eventos, né, os que nós realizamos, o que nós apoiamos e realizamos junto com a cultura. Nós conseguimos, nesse ano de 2025, entender todo esse cenário e iniciar as atividades enquanto uma secretaria. Agora, 2026, a gente já tem várias ideias de eventos novos para acontecer. Lá, enquanto Secretaria de Turismo, o plano diretor ele vai ficar pronto. Nós temos desenhada uma capacitação, uma rede de capacitação para vários setores, para que a gente possa ter os setores capacitados para bem receber o nosso turista. Temos aí um planejamento para a parte de divulgação, assessoria de imprensa, uma reestruturação das nossas redes sociais, parte de infraestrutura turística, sinalização para acontecer, pensar na modernidade, em destinos inteligentes, trazer isso para a nossa cidade. Muitas ações, muitas coisas legais agora para 2026, mas já iniciamos correndo com a programação de férias, né, Beltrame, que já está acontecendo, e o Carnaval que começa agora já no dia
30. Podia falar? Podia, lógico, Podia. né? A gente começa o nosso carnaval com o grito de carnaval no dia 30 de janeiro, Engenho na Central. sexta-feira, no Engenho. Então, assim, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo para que 2026 seja um ano muito abençoado, como o nosso prefeito Elinho Zanata pede, né, Beltrame? Com certeza. Vamos correr para Piracicaba ser uma cidade cada vez melhor. Eu assino embaixo de tudo que a Clarissa falou, né, reforçando, né, que eu acho assim, a prefeitura, as secretarias, é uma coisa só, é prefeitura. É turismo fazendo, é prefeitura fazendo, é cultura fazendo, é prefeitura fazendo, obras, é prefeitura, então é um todo, né? E ali, dentro do nosso universo, cultura e turismo, a gente trabalha como um todo ali, a gente trabalha torcendo pelo sucesso do turismo, torcendo pelo sucesso da cultura, e a gente, assim, fortalecer ainda mais esse 2026. Tudo isso que a Clarice falou, ainda temos a Agenda Pira 35, que nós estamos fechando, que a gente está conversando, cada secretaria com os seus segmentos, nós da cultura, com nossos, né, nossos formadores de cultura, fazedores de cultura, a Clarissa também, com o pessoal de turismo, e também vai sair um documento, isso de metas a médio, a curto, a médio e longo prazo, né? Para a gente trabalhar dentro daquilo do que eles entendem, a gente já ouviu todo o diagnóstico, propostas, e a gente vai formatar tudo isso para a gente poder trabalhar melhor dentro da necessidade, do que eles almejam, né, da gente, né? Então, é um trabalho conjunto, é a prefeitura trabalhando, não é turismo, é cultura, nada, é nós todos trabalhando pelo bem da cidade, para fazer uma cidade cada vez melhor. Legal. Então, olha, eu conversei aqui com o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, e com a secretária de Turismo, Clarissa Chiaradia Campos. Foi um prazer imenso, tá? E vamos encerrar a nossa conversa e, numa próxima oportunidade, voltar a conversar, porque é muito importante, penso eu, acompanhar essa ideia de o que sustenta o movimento, né? Porque movimento algum no plano administrativo funciona sem conceitualizá-lo, sem estar com um suporte adequado. Eu acredito que, pelo que vocês disseram, o suporte existe e é sólido. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece, e Romualdo, nossos queridos ouvintes, né? Sigam as redes sociais turismo.piracicaba ou cultura. Aliás, os dois, né? Turismo.piracicaba e cultura.piracicaba no Instagram, e vocês vão ver toda a programação que a gente prepara com muito carinho para todos vocês. E falo uma coisa: 3 doses de cultura por semana resolve qualquer problema de saúde.